Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Com esse pensamento bíblico, nós começamos o dia de hoje. Vamos colocar nas mãos de Deus todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. Vamos confiar que Deus pode realizar, solucionar, resolver todos os nossos problemas. Se nós confiarmos, tenha certeza que o Deus que nós servimos é capaz, ele de fato jamais perdeu uma batalha, vai nos conceder a vitória em todas as áreas da nossa vida. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 98, verso 1, onde a Bíblia diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Salmo 98, verso 1. Cantemos um cântico novo ao Senhor toda manhã. Que a nossa vida seja um cântico suave, vivo, para o nosso Deus em toda a nossa trajetória. A razão pela qual nós precisamos cantar um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas no nosso meio. Se nós parássemos para contar ou enumerar as bênçãos de Deus derramadas sobre nós e a nossa família, nós de fato veríamos que são inúmeras. O braço do Senhor é santo e através dele nós alcançamos a vitória a cada manhã. Eis a razão, eis a necessidade que temos de a cada dia, de a cada manhã buscarmos ao Senhor, nos colocarmos em suas mãos e permitirmos que Ele conduza a nossa vida por completo. Nesse canal nós somos desafiados a estudar um capítulo da Palavra de Deus a cada manhã. Logo nas primeiras horas, 6 horas da manhã, nós dedicamos esse primeiro momento para abrirmos a Palavra de Deus e estudá-la e deixar que ela nos conduza e nos abençoe no decorrer de todo o dia. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 3, o verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. O capítulo 3 do livro de 1 Samuel, nós nos deparamos aqui com o chamado de um profeta Samuel para servir ao Senhor. Aqui está a primeira evidência de um homem de Deus, alguém chamado por Deus para que pudesse lhe servir, ser o seu porta-voz aqui nessa terra. Deus diretamente já tinha falado com Moisés, Deus diretamente também já tinha falado com Josué, mas após a liderança de Josué, Deus passa um período de 300 anos sem falar com ninguém. Raramente na liderança de Eli, Deus se comunicava com o seu povo, mas a razão era muito clara e evidente. Os filhos de Eli tinham profanado o santuário do Senhor, e eles menosprezaram os ensinamentos de Deus. Eles fizeram da casa do Senhor a sua própria casa. Deus já não mais poderia honrar aquele santuário diante daquelas atitudes. Ouvir e responder num relacionamento é imprescindível e Deus espera que nós também possamos agir dessa forma. É claro que nem sempre Deus se comunica conosco através da sua voz, mas a sua palavra e a sua declaração viva para cada um de nós. Eis a razão da necessidade de darmos ouvido à sua voz, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Para que nós possamos entender Deus falando conosco, nós precisamos viver uma vida espiritual ligada ao Senhor. As percepções espirituais precisam estar conectadas a Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração, refletirmos, meditarmos, orarmos, lermos a sua palavra. O nosso corpo, a nossa vida irá entender, perceber claramente quando Deus está se comunicando com os seus filhos. Ele fala de diversas formas. Ele pode usar alguém para falar com você e você irá perceber que Deus de fato está falando através dessa pessoa ao teu coração. Mas as atitudes do verdadeiro cristão precisam se igualar às palavras do Samuel. Ele responde ao chamado de Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a resposta de Samuel e nós precisamos também responder da mesma forma quando Deus um dia nos chamar. Flávio Josefo, que é um historiador da época, ele fala que Samuel assume a liderança de profeta aos 12 anos de idade. Foi nesse período que Deus lhe chamou. A palavra de Deus era rara naquele período, como nós sabemos, os filhos de Eli estavam vivendo uma vida degradante diante de Deus. Eles não honravam o nome do Senhor como sendo líderes e sacerdotes trabalhando para Deus dentro do santuário. Era a razão clara pela qual Deus
esporadicamente se comunicava ao seu povo. Mas não quer dizer que a palavra escrita já não existisse. Os 5 primeiros livros da Bíblia já estavam escritos e deveriam ser ensinados a toda a nação de Israel. Mas mesmo a palavra de Deus escrita, deixada por Moisés, o povo do Senhor não estava disposto a viver uma vida de obediência em conformidade com os ensinamentos que Moisés tinha deixado. Cada um estava disposto a fazer o que bem queria e menosprezavam a vontade de Deus. A Arca da Aliança se mantinha no lugar santíssimo, onde Deus se manifestava de uma forma muito clara ali no lugar santíssimo. Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha acesso para entrar no lugar santíssimo, para fazer a intercessão e a purificação dos pecados que eram mantidos ali no decorrer do ano. Mas o lugar santo estava o altar de incenso, o altar de holocaustos, os pães da preposição, estavam os outros móveis que compunham o lugar santo. Mas do lado de fora, muito próximo ao lugar santíssimo, ficavam os quartos, embora pequenos, mas era ali onde os sacerdotes dormiam, descansavam, para que eles pudessem revezar no seu ofício de servir e de trabalhar para Deus no santuário. Como nós vemos no verso 3, a lâmpada de Deus era o candelabro que ficava dentro do santuário. Esse candelabro deveria ser mantido. Mas quando o dia estava amanhecendo, ele deveria ser apagado. Ele não deveria ser mantido aceso no decorrer do dia. Esse era um dos trabalhos dos sacerdotes que estavam dentro do santuário. Havia um outro candelabro que estava do lado sul do santuário. Esse era confeccionado de ouro e esse jamais deveria ser apagado em momento algum. Era ele que era alimentado com um puro azeite, porque representava o poder do Espírito Santo. 1 Samuel, capítulo 3, o verso 7, a palavra de Deus diz o seguinte: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Samuel era muito jovem, Samuel era pequeno. Samuel estava com aproximadamente 12 anos de idade quando foi entregue para poder servir e trabalhar para Deus de uma forma direta. E é nesse momento que Deus lhe faz um chamado direto para que ele pudesse ser o seu porta-voz naquele momento difícil da história do povo de Deus. Queria dizer para você aqui nessa manhã, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de idades. Veja que Deus quer usar e usou um juvenil. Deus também hoje quer usar os jovens, adolescentes, adultos, idosos. Deus não faz acepção de pessoas. Quando alguém vive uma vida de integridade e se coloca nas mãos de Deus, Deus está disposto a usar todas as pessoas, independente da raça, da cor, do credo. O que de fato Deus espera é que o ser humano viva uma vida de fidelidade e ame ao Senhor com todo o seu coração. Isso Ana conseguiu imprimir no coração do pequeno Samuel. Mas gostaria de ressaltar nessa manhã, embora Samuel vivesse uma vida de fidelidade a Deus, Samuel ainda não conhecia completamente ao Senhor. Foi necessário que ele lhe orientasse que era Deus que estava lhe chamando. Porque quando Deus chamava Samuel, como ele estava dormindo nos quartos dentro do santuário, ele corria em direção ao sacerdote Eli e lhe perguntava: é o Senhor que está me chamando? Isso aconteceu por 3 vezes, ao ponto que o sacerdote Eli entendeu que não era ele que estava lhe chamando, mas era Deus que estava tentando se comunicar com Samuel. Ele orienta a Samuel para que quando ele ouvisse a voz mais uma vez, ele deveria responder: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E foi dessa forma que Deus de fato se revelou ao profeta Samuel. Eis a necessidade hoje, amigo, de vivermos uma vida íntima com o Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos de alguém, nós conseguimos identificar a voz das pessoas que são próximas de nós, que são íntimas de nós. Quanto mais distantes nós ficamos de alguém, nós teremos dificuldade de identificar a voz dessas pessoas, como é que elas falam, como é que elas agem. Mas quanto mais nós nos aproximamos, mais facilidade teremos para identificar que Deus está falando conosco. Por isso que nessa manhã, eu e você, a cada dia, incessantemente, nós precisamos estreitar os nossos relacionamentos para com o nosso Deus, para que aonde nós estivermos, o que estivermos fazendo, nós possamos entender, compreender que Deus se revela, fala conosco
E o intuito é salvar a nossa vida, nos conduzir para que tenhamos uma vida feliz. Como nós podemos ver no verso 11, a orientação dada por Deus a Samuel iria tinir os ouvidos da família de Eli. Deus sabia perfeitamente o que estava acontecendo dentro das câmaras, dos quartos, do santuário. O Senhor não estava feliz. Deus sabia que Ófnis e Finéias tinham se corrompido por completo. Embora trabalhassem para Deus, embora visse a manifestação de Deus dentro do santuário, seus corações estavam completamente apostatados longe do Senhor. A palavra de Deus já não mais causava efeito nas suas vidas. As luzes que representavam a Deus dentro do santuário, que eles mesmos eram responsáveis de mantê-las acesas e apagar pela manhã, isso já não mais mexia o coração daqueles dois homens. Eles já estavam tão longe de Deus que quando Deus falava com eles através do Espírito Santo, seus corações estavam tão cauterizados que eles não tinham mais a sensibilidade para entender que de fato era Deus que estava se comunicando com eles. E Deus precisou de um jovem chamado Samuel para que falasse ao seu pai, para que Eli pudesse colocar em ordem a sua casa. Eli, quando recebe as orientações, ele deveria ter buscado corrigir os seus filhos. Eli deveria ter chamado os seus filhos e a sua família à parte e deveria ter dito para eles que Deus não estava feliz com a vida que eles estavam vivendo. Eli era o líder da nação de Israel. Eli era o sacerdote. Ele era o responsável espiritualmente, primeiramente pela sua casa e depois pelo povo de Deus. Mas a sua postura foi uma postura apática, frágil, não tomou a atitude necessária e foi necessário que Deus tivesse que intervir no meio do seu povo. O verso 15 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, nós podemos ver que Samuel começou muito pequeno a servir ao Senhor. Samuel tinha responsabilidades de alguém que estava iniciando, embora Samuel também já recebia de Deus orientações de alguém que tinha uma profunda ligação com o Senhor. Não era alguém que inicialmente estava começando numa caminhada com Deus, mas era alguém que já tinha um relacionamento muito estreito com o Senhor. A prova fica muito evidente para nós que Deus se revela para ele através de uma visão. Uma das responsabilidades de Samuel também era abrir a porta do templo. Ele era responsável. A responsabilidade era tamanha porque aquele que tinha nas mãos a responsabilidade de abrir as portas do templo não poderia permitir que coisas imundas entrassem ali. Ele iria profanar o nome do Senhor. E estava sob as mãos do pequeno Samuel o direito de averiguar e verificar cada item que entrava dentro do santuário. Mas quando Deus se comunica com Samuel, Samuel temeu de contar a ele tudo aquilo que Deus tinha lhe contado. Possivelmente Samuel temesse não ser aceito depois que ele revelasse tudo para Eli e para sua casa, o que Deus de fato estava lhe revelando. Eli era um homem muito mais velho. Eli era o sumo sacerdote. Eli ministrava dentro do santuário há muito mais tempo. Mas Deus lhe responsabilizou para poder contar a Eli o que de fato Deus queria e iria fazer no meio do seu povo. Tenha certeza de uma coisa, nos dias em que nós estamos vivendo também, Deus muitas vezes nos responsabiliza com funções difíceis. Mas quando Deus responsabiliza alguém é porque Ele sabe que esse ser humano é capaz de poder fazer. Por mais difícil que você possa imaginar que você tenha que desempenhar uma obra para Deus, ou pregar um sermão, ou aconselhar alguém, ou corrigir alguém, se Deus colocou no teu coração essa obra, não fuja. Procure fazer o seu melhor. Se coloque nas mãos de Deus. Faça como Samuel. Peça forças aos céus e Deus com certeza lhe concederá forças para que você possa executar da melhor maneira possível. Muitas vezes a única oportunidade de salvação que essas pessoas têm é o instrumento humano pelo qual Deus delega uma responsabilidade para poder corrigir e orientar os seus filhos aqui sobre a face dessa terra. Por isso nós não podemos fugir das responsabilidades que Deus coloca sobre os nossos ombros. O versículo 17 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Eli declara: que Deus te aprove o que bem lhe revelar. Eli sabia perfeitamente que Samuel não poderia omitir nenhuma palavra que Deus tinha lhe revelado. Eli, como sendo um homem de Deus, embora estivesse vivendo em complacência com os erros dos seus filhos, Eli sabia de que Deus era um Deus justo.
Deus era um Deus íntegro. Ele não poderia menosprezar as orientações do Senhor. É diante do pequeno Samuel que ele se humilha, reconhece a grandeza de Deus, está disposto a receber a correção e se coloca na posição de um réu diante do Senhor. O menino Samuel crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Enquanto o sol de Eli estava se pondo, o sol de Samuel estava nascendo. Deus estava cada dia fortalecendo a liderança do jovem Samuel. Deus olhava para o futuro do jovem Samuel e cria que ele iria ser o seu porta-voz diante da sua fidelidade, diante da sua integridade. Deus sabia que o nascimento de Samuel era resultado das orações de uma mãe sincera, de uma mãe fiel. E após o seu nascimento, o desenvolvimento e a educação de Samuel era de fato compatível com a palavra de Deus. E Deus sabia que ali estava um vaso preparado para que ele pudesse usar como sendo um instrumento nas mãos de Deus para orientar o seu povo e levar o seu povo ao plano da salvação em Jesus Cristo. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 3 do livro de 1 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Nós precisamos a cada dia conhecermos mais o Senhor. Nós não podemos ficar como o pequeno Samuel dentro do templo, sem saber quem é que de fato está falando com ele. Nós precisamos ter uma percepção muito clara quando Deus fala conosco. Nessa manhã, deixe-me falar para você. Deus pode falar com você através de um sermão. Deus pode falar com você através de um canto, de uma música. Deus pode falar com você através do estudo da lição da escola sabatina. Deus pode falar com você através de um conselho de alguém. Deus pode falar com você no decorrer do dia através de uma mensagem no WhatsApp. Deus pode falar com você através de diversas formas. Mas para que nós possamos entender verdadeiramente que Deus está falando conosco, nós precisamos manter as janelas da nossa alma espiritual aberta, para que quando Deus falar conosco, nós tenhamos a percepção, a vida espiritual é nos ligada no Senhor, para que nós possamos saber que de fato é Deus que está falando conosco. Mas há uma segunda orientação que gostaria de deixar para você nessa manhã. Veja como é que crescia o menino Samuel. A influência de uma mãe, a influência de um pai na formação de um caráter de uma criança que Deus no futuro usaria como sendo um profeta e um juiz do Senhor entre o seu povo. Por isso que hoje recai sobre os nossos ombros a grande responsabilidade de sermos educadores espirituais. Hoje nós precisamos nos preocupar com a matemática, com o português, com a geografia, com a história, com uma formação acadêmica. Precisamos ter essa atenção, mas nós não podemos menosprezar a educação espiritual dos nossos filhos. Se eu e você não dermos o exemplo de uma vida de oração, eles não terão uma vida de oração. Se nós não dermos o exemplo de homens e mulheres que amam a palavra de Deus, eles não irão amar a palavra do Senhor. Se nós não dermos um exemplo que amamos a casa de Deus, eles também não irão amar a casa do Senhor. Por isso, se nós sonhamos que os nossos filhos vivam um ápice espiritual, que cresçam espiritualmente, nós primeiramente precisamos ser esse modelo nas mãos de Deus. Por isso que nós carecemos a cada dia vivermos uma vida ligada no Senhor, para que Ele nos use primeiramente, para que nós possamos, através da nossa liderança, a nossa influência, influenciarmos os nossos filhos para o reino do Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nos colocamos, reconhecemos as nossas limitações. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos conceda forças para vivermos uma vida vitoriosa no Senhor e que possamos, através da nossa influência como pais, influenciarmos os nossos filhos para o reino do Senhor. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.